vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e a gente está começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a esse programa que é feito com todo carinho, especialmente para você e também para toda a sua família. Quando lemos acerca do ministério do Senhor Jesus, nos chama a atenção um fato. Ele estava aqui neste mundo como homem. Isso nos leva a refletir sobre a sua vida, sobre suas viagens, o desgaste imposto ao seu corpo nas longas caminhadas, o fato de ele não ter onde reclinar a cabeça. Mas quando pensamos no seu sacrifício na cruz do Calvário e o fato dele ter sofrido como homem este momento, sentindo todas as dores e humilhações, passamos a entender que ele passou por tudo isso em nosso lugar. A Bíblia nos fala que pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, nós fomos sarados. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Daniel Moreira para conversarmos sobre o sofrimento do Senhor Jesus na cruz do Calvário e a tentativa daqueles que ali estavam em descaracterizar os atributos proféticos que se cumpriam em sua vida e em seu ministério. Logo após, no quadro Acessibilidade, a doutora Daniele Manera falará sobre a síndrome de Irlen, uma doença que dificulta a leitura. No quadro Perfeito Louvor, a tia Laís Filgueiras vai ensinar o uso da mão direita para a execução no piano do louvor Pai, Estou a Te Clamar. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Andréia Canal, dentro do tema Conhecendo o Mistério do Evangelho de Cristo, vai falar sobre o assunto Conhecendo Jesus através da Palavra de Deus. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora o quadro Lições do Manaim, esse quadro que trata dos assuntos abordados na Escola Bíblica Dominical. A gente tem um tempo aqui para conversar um pouco sobre aquilo que nós estamos vivendo no dia a dia da Igreja Cristã Maranata, repito, sobretudo no que diz respeito aos assuntos da Escola Bíblica Dominical. E a cada programa eu tenho sempre a oportunidade de estar aqui com os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza. Hoje o Sérgio não pôde vir por uma questão profissional. Estamos eu e o Daniel. Daniel, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, Josias. Pai do Senhor a todos. Muito bem. A gente sempre começa mostrando as mensagens que nos foram enviadas. E você está vendo aí na tela um QR Code que está aparecendo. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você será redirecionado, o seu aparelho será redirecionado
para o aplicativo de WhatsApp. E você ali pode nos mandar uma mensagem de duas maneiras. Você pode mandar a mensagem escrita ou você ainda pode gravar um vídeo, como esses que você vai ver daqui a pouquinho, falando sobre a importância do programa Anunciando o Evangelho Eterno, sobre a importância do quadro Lições do Manaim para a sua vida. E a gente vai ver aqui, vai ler aqui, a participação de uma pessoa de Juiz de Fora, Minas Gerais, é a nossa irmã Nilza Martins da Silva Carvalho. E ela diz o seguinte: os ensinamentos do programa Anunciando o Evangelho Eterno têm sido muito importantes para a minha vida espiritual. Glorifico a Deus pelos ensinos revelados e pela palavra profética. Isso foi o que escreveu Nilza Martins da Silva Carvalho, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Agora nós vamos ler uma participação que foi enviada por José Roberto dos Santos. Ele é do estado de São Paulo, da cidade de Campinas, e ele diz o seguinte: o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem colaborado para um entendimento maior sobre tudo o que temos estudado nas escolas bíblicas dominicais. O programa traz edificação para as nossas vidas. É o que escreveu José Roberto dos Santos, de Campinas, São Paulo. E agora a gente vai mostrar para vocês dois vídeos que foram enviados, vídeos curtos enviados também para nós, e que foram enviados de Marabá, lá no Pará, no estado do Pará, e também da cidade de Castelo, no estado do Espírito Santo, e respectivamente pelo Felipe e pela Sara. Vamos assistir. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Felipe Zanoni, sou da Igreja da Folha 28 aqui em Marabá, no Pará, e gostaria de falar com os irmãos acerca do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse programa tem sido uma bênção para cada um de nós porque traz o conteúdo profético da palavra do Senhor e temos tido grandes experiências nesse sentido e podemos aprender mais também dos mistérios do Senhor e temos a esperança de caminhar cada dia mais rumo à eternidade. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. O meu nome é Sara, eu faço parte da Igreja de Castelo 2, localizado na cidade de Castelo, no estado do Espírito Santo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse programa tem proporcionado para a vida dos servos uma grande bênção, porque através dele tem sido revelado os mistérios que estão contidos na Palavra de Deus, que só é possível alcançar através da revelação do Espírito Santo. Então isso tem sido motivo de muita alegria para nós. A paz do Senhor Jesus. Obrigado a todos os que participaram, obrigado a Felipe, obrigado à irmã Sara por ter enviado também o seu vídeo. E eu repito aqui, você está vendo aqui o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e participar. Mande para nós o seu vídeo, mande para nós o seu comentário acerca do programa e a gente vai trazer alguns desses que nós temos recebido muitos. Nós vamos trazer na próxima edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno, na próxima edição, dentro do quadro Lições do Manaim. Daniel, nós temos estudado a um tema que tem nos conduzido, tanto na escola bíblica dominical como no programa, que é a ampliação do entendimento dos mistérios, né? Do alcance, né? Do mistério de Cristo. Qual é a necessidade? Por que nós temos hoje, quando eu digo nós, eu digo aquele que quer ter uma experiência com o Senhor, que quer viver projeto de salvação de Deus, por que é importante nós termos esse alcance agora? Bem, Josias, e todos que nos assistem, nos ouvem, esses estudos são extremamente necessários, extremamente essenciais diante do momento que nós vivemos, do momento profético que nós vivemos. A igreja fiel, ela está dentro de um momento, de um calendário do céu profético, onde não há nenhuma dúvida que nós estamos no momento final. Estamos diante de uma dispensação que vai se encerrar, de uma porta que em breve essa porta vai se fechar, que é a porta da graça. A palavra de Deus, ela fala de maneira muito clara, e você está falando sobre o momento, sobre certos marcadores proféticos, sobre certos acontecimentos que comprovam isso que você acabou de dizer. A palavra do Senhor é o que a gente chama, né? Como você citou aí, uma frase didática, né?
marcadores proféticos. Que marcadores proféticos são esses? Então a palavra, principalmente no capítulo 24, né, de Mateus e outros textos da palavra, guerras, fomes, doenças, a multiplicação do pecado, da iniquidade, a desestruturação da família, a inversão de valores. Isso são alguns marcadores proféticos. Até textos que nós podemos citar da palavra, né? Associando esses marcadores ao que você falou antes, o momento profético que nós estamos vivendo, nós vamos ler um texto que está em Lucas capítulo 28, Lucas capítulo 28, Lucas capítulo 21, verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Esse texto, Daniel, ele deixa claro, dentro daquilo que você disse, né, da importância que deve ter esse momento para todas aquelas pessoas que estão focadas na vida eterna, na salvação, em viver essa experiência. Mas, para que as pessoas entendam, e alguns estão nos assistindo agora, talvez estejam ouvindo isso pela primeira vez, para que as pessoas entendam esse momento, nós temos uma missão. Que missão é essa? Bem, Josias, primeiro, gostaria de frisar aqui o texto bíblico, né? Quando estas coisas começarem a acontecer. Não começou a acontecer agora, na nossa geração. Então, esse tempo final, esse tempo profético, que não é contado no Cronos, mas é contado pelo Kairos. Então, este tempo final, ele já se iniciou, não é? Esse alerta já vem sido dado, né? O olhar para cima e levantar as vossas cabeças é uma expressão didática. É o homem passar a se preocupar, entendeu? Com a eternidade, com a vida eterna, com um projeto de Deus para ele. E há um texto em Apocalipse, capítulo 22, verso 7, e depois eu volto até a pergunta para a gente juntar aqui, que diz o seguinte... Não respondemos a pergunta. A gente volta para ela. O texto diz assim: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então a pergunta foi essa: qual é a nossa missão e que palavras são essas da profecia do livro? Eis que presto venho. Talvez algumas pessoas não possam não entender que, né, essa expressão presto não é muito comum. Eis que cedo venho. Eis que breve venho. E a bem-aventurança, isto é, a alegria do livro, do Apocalipse, não está na letra, mas está naquilo que é o profético, né? Que é a profecia deste livro. Então nós temos, respondendo a sua pergunta, a igreja, ela tem a missão de transmitir, de informar a todos ao seu redor, os crentes e ao homem de um modo geral, e nessa informação, nessa pregação, nessa transmissão, gerar a consciência de que Jesus morreu, mas ressuscitou, então ele está vivo, à destra de Deus Pai, e com a promessa, né, que breve voltará para buscar a sua igreja, né, e aí está a expressão do livro: eis que cedo venho, eis que presto venho. Em alguns períodos da história da humanidade, e aqui corroborando com o que você falou, né? Quer dizer, esses marcadores proféticos, nós temos percebido de algum tempo a presença deles na história da humanidade. Multiplicação, né? Aceleração. Exato. A palavra que você usou é essa, aceleração, né? Todas essas expressões que você utilizou, é como se a gente estivesse vendo o jornal de hoje, né? Quer dizer, são coisas que estão acontecendo nesse momento e que chamam a nossa atenção. Mas o momento que nós estamos vivendo é um momento que tem uma ênfase geral à destruição, ou seja, há um momento em que o mundo entra num processo de deterioração. Exatamente, deterioração
de tudo. Vamos De ler um tudo. texto da Bíblia que fala sobre isso. É 1 Vamos. Tessalonicenses 5,3, e que diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5,3, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A gente lê esse texto e ele é muito explicativo, né? Porque é a Faz realidade. até uma comparação ali, né? Fala um pouquinho sobre isso, Daniel. Bem, nós precisamos lembrar todos que em períodos ocasionais, o contexto mundial, às vezes, ele é de aparente paz e segurança em alguns lugares, não é? Outros não. As profecias bíblicas afirmam que, neste momento, que a Bíblia chama de princípio de dores, a maior ênfase geral é exatamente a destruição. A destruição não só daquilo que é, como se diz, da ecologia, mas também dos valores. A destruição de valores éticos, de valores morais. Então nós estamos diante de muitos males, né? Estamos diante de muitas dificuldades. O texto diz, né? Sobrevirá repentina destruição. Entendeu? Então, e a palavra diz que há um juízo. Então, diante, queridos, de tantos males, como ficarão os crentes, a igreja, até que o Senhor Jesus volte? E a nossa mensagem é: o Senhor Jesus vem, mas há sempre um escape para o fiel e para a igreja. Glória a Deus. Eu vou pedir um texto que fala sobre isso, e vou pedir para você comentar depois. Mateus 24:22 diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu queria que você comentasse esse texto. Aí a pessoa pode perguntar assim, né, Josias? Quem são os escolhidos? A resposta é fácil. Os escolhidos são os fiéis. E a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, quantos estão sendo chamados, recebendo o convite, o toque do Espírito Santo, ouvindo a mensagem, recebendo visitas? Muitos. Mas a Bíblia diz: poucos são escolhidos, porque são aqueles que aceitam, que são fiéis. Então a nossa mensagem, queridos, ela é sempre pautada na Bíblia, que é a palavra de Deus, não é o que eu acho, que você pensa, porque cada um pensa uma coisa, né? Vejam quantos versículos até aqui nós já citamos. Quantos versículos da palavra que servem para fundamentar e subsidiar o que estamos transmitindo. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso sustentáculo, porque ela é a única verdadeira fonte de vida, da fé e do projeto de salvação de Deus para o homem. Você falou sobre o programa de hoje. Eu gostaria de ampliar, Daniel, você que nos assiste, em todas as edições deste programa, em todas as edições deste quadro, em toda a abordagem que nós fazemos, sempre, invariavelmente, nós utilizamos a Bíblia, os versículos da Bíblia, como forma de dar Estamos sempre fundamentados. Essa sustentação, essa fundamentação dos assuntos que são trazidos aqui. Não é uma invenção da Igreja Cristã Maranata, não é uma maneira da Igreja Cristã Maranata entender. Eu penso. Né? Exatamente. Não é uma interpretação, mas é a palavra de Deus de maneira clara, né, que é trazida aqui. E é interessante que sempre o Senhor Jesus, ele está associado a tudo aquilo que a palavra traz, e tem um texto da Bíblia que diz isso, e que vai nos linkar com a sequência da nossa conversa aqui,
E esse texto está em João capítulo 5, verso 39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Há um aspecto interessante, nós já tratamos disso Já. aqui, que é o fato de que quem disse essas palavras foi o Senhor Jesus, disse isso aos religiosos ali na época, e ele não fez uma pergunta, ele faz uma afirmação: examinais as Escrituras. Né? Vocês examinam porque julgam nelas ter a vida eterna. E ele então traz esse testemunho: elas são que de mim testificam, ou são elas que de mim testificam. Já falamos sobre isso, mas eu queria que você fizesse uma abordagem sobre Jesus no Velho reforço, né? Testamento. Então, observem, queridos. O Senhor Jesus, nesta explanação para os religiosos, quando ele diz assim: examinais as Escrituras. Quais eram as Escrituras até o tempo de Jesus? As que estavam disponíveis na época, né, que eles utilizavam. Né? E que eles utilizavam. Eram a lei, não é? Os profetas. Tá certo? Né? Isso. Os livros históricos ali. O Novo Testamento foi a partir de Jesus. Né? Perfeito. Então, olha só o texto. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Mas onde está a vida eterna? Então, nós estamos falando do Velho Testamento. Isso. Onde está a vida eterna no Velho Testamento? Está na letra, na história, ou está no profético? Está no profético, que ele fala assim, quando ele diz: e são elas que de mim testificam, eles devem ter ficado assim, mas não tem nem o seu nome escrito lá. De fato. Ele deve ter pensado isso, Uhum. tá certo? Então, no Velho Testamento, é verdade, não há o nome de Jesus, a figura dele não está explícita. Contudo, todo o Velho Testamento, todo ele aponta, fala de Jesus. Porque o Senhor Jesus, no Velho Testamento, ele está profetizado. Mas profetizado como? Nas figuras de reis, de sacerdotes, de profetas, de atos, de fenômenos e diversos outros paralelos proféticos. No Novo Testamento é diferente. Aí Jesus se apresenta, ele exerce o ministério dele, há o registro, né, dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um enfatizando Jesus de uma forma como rei, como homem, né, como filho de Deus, certo? Então, vemos que todas essas figuras descritas que nós falamos aqui, elas também se fazem presentes, como já falamos, no Velho Testamento. Em todas elas, Jesus está profetizado. É interessante que o Senhor Jesus, ele veio na condição de homem, né? Então, Exatamente. nas suas viagens, nos deslocamentos, Jesus teve sede, né? E ele disse isso: tenho sede, né? Ele declarou, ele fez a declaração. Ele teve... Dormia. Ele dormia, o filho do homem não tem onde reclinar a Tinha cabeça. fome. Isso. Né? Sentia cansaço. Cansaço. Até aquele aspecto da véspera da sua morte na cruz do Calvário, quando ele sua sangue, né? Isso é Ele tinha emoções, como nós temos. Isso. Que ele chorou. Chorou, exatamente. E suar sangue é uma reação do organismo, é uma coisa do organismo humano. Um sofrimento atroz, né? Uma hemoditrose. Exatamente. Então, essa era a realidade de Jesus como homem. E você falou sobre essas características que Jesus trazia do ponto de vista profético, né? Como homem, uma das coisas que aconteceu com ele está em João, capítulo 19, verso 34, e que explica bem, diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, essa é mais uma característica da humanidade do Senhor Jesus, Sim, não é isso? Como é que você explica isso? Então, observem. Na verdade, o sofrimento
do Senhor Jesus é porque Jesus nasce como homem, ele vive como homem, ele morre como homem, mas ele ressuscita como Deus. Glória a É um Deus. mistério, né? Mistério. Então, o sofrimento de Jesus ocorreu durante todo o seu ministério, que durou 3 anos. Ele sofreu perseguições, ele sofreu ameaças, o Senhor Jesus sofreu injustiças, injúrias, calúnias, dores, sentiu cansaço, sede, chorou. É naturalmente que algumas das maiores ofensas dirigidas ao Senhor Jesus se deram quando ele foi levado ao Gólgota, à cruz do Calvário. E a gente vê aqui que o aspecto humano de Jesus, né, se apresenta naquilo que você acabou de dizer, né, nos seus sentimentos, nas suas sensações, humanidade, né? da humanidade dele. Mas Jesus como rei, como sacerdote e como profeta, ali havia também, nessas características de Jesus, o cumprimento da profecia. Sim, E é interessante que na cruz do Calvário houve uma tentativa de descaracterizar isso que estava em Jesus. Né? e essa descaracterização foi na humilhação. Quanto mais humilhação, mais ficaria descaracterizado. Por exemplo, né, a figura dele como rei. Então, por que colocaram nele, Josias, uma coroa de espinhos? Para descaracterizar a sua condição de rei. Podemos até conferir o texto bíblico. Vamos lá, Marcos capítulo 15, verso 17. Diz assim: E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Exatamente. Observem, né? Então, por quê? Porque ele estava profetizado como rei no Velho Testamento. Vamos ler? Vamos ler. Zacarias 9:9 diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, e eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho da jumenta. Paradoxo, né? Eu acho um paradoxo, porque fala assim, o teu rei virá a ti, justo e salvador. Poxa, então o rei, ele vem com uma realeza. Com seus exércitos, com seu séquito, né? Exatamente. Pobre e montado sobre um jumento. Entendeu? Então, observe como, por isso que teceram a coroa de espinho para descaracterizar-o como rei, não é? Como sacerdote, não é? Despiram as suas vestes exatamente para isso, para descaracterizar a sua condição de sacerdote. O sacerdote, inclusive, havia uma ordenança, né, e que ele não podia ser despido, né? Não, havia uma característica dessa segundo a lei. Vamos ler Mateus, capítulo 27, verso 28, que diz assim: E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. Exatamente. Então, a profecia do sacerdócio do Senhor Jesus, diz a palavra, não era segundo a ordem de Arão, porque o sacerdócio de Arão teve início e fim. Mas o de Jesus, diz a palavra, era segundo a ordem de Melquisedeque, que não teve início nem fim de dias. E é o texto bíblico. Hebreus 5:6. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Exatamente. E o outro aspecto, né, Josias, assim, já falamos sobre rei, sobre sacerdote, como profeta. Observem, interessante. Há uma expressão na palavra, né, no Evangelho, que alguém disse assim, quem é que te feriu? Para descaracterizar a sua condição de profeta. Eles queriam reputar Jesus como um adivinho e não como um profeta. Eles queriam que Jesus adivinhasse. Vamos ao texto? Vamos, Lucas 22:64.
E vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? Muita humilhação, né? Muita humilhação. Muita humilhação, muito escárnio, né? Então, em outra passagem, né, que nós podemos ler, que é no Evangelho de João, né, capítulo 19, a mulher já reconheceu: Senhor, vejo que és profeta. João capítulo 4, verso 19, e é exatamente isso. Disse-lhe a mulher, essa mulher é a mulher samaritana. A mulher samaritana. Ela disse assim: Senhor, vejo que és profeta. Porque então, o Senhor Jesus nunca tinha encontrado com ela nunca tinha encontrado com ele. Ele descreveu a situação da vida dela, né? Que ela se encontrava. Quando ele falou: vejo que és profeta. Glória a Jesus. Daniel, a gente vê o sacrifício, o sofrimento do Senhor Jesus como homem. Inclusive a palavra diz como homem de dores, né? É uma expressão bíblica que entregou... O profeta Isaías fala. O profeta Isaías fala. Ele entregou a sua vida, ele se submeteu à morte na cruz do Calvário para salvar o pecador, para salvar a mim, a você, para salvar a pessoa que nos assiste agora, você que nos assiste. Essa ação de Jesus e essa figura ou essas figuras de Jesus como rei, como profeta, como sacerdote e na sua condição humana ali na cruz do Calvário, a gente sempre no final do programa a gente pede para você trazer uma palavra para aquela pessoa que está nos assistindo, para trazer uma aplicação à vida dela, não apenas o conhecimento por ter assistido e alcançado o entendimento daquilo que nós tratamos aqui, mas uma aplicação na vida da pessoa. Como é que essas três figuras elas devem se fazer presentes na vida do crente hoje, na vida daquela pessoa que quer a vida eterna? Bem, queridos, os dias que vivemos, sem dúvida alguma, são dias difíceis, trabalhosos, e a palavra diz, né? Os últimos dias seriam dias trabalhosos. Jesus, como rei, o aspecto dele como rei, é aquele que deseja governar a minha vida, a sua vida. O desejo do Senhor Jesus, como rei, é dirigir os meus passos, dirigir os vossos passos, nos ajudar em cada decisão e, ao mesmo tempo, expressar todo o poder que um rei tem, e esse poder se manifesta nos livramentos, no socorro, no desejo dele de abençoar e sustentar o homem, bem como nos guiando no caminho da salvação, que é ele mesmo. Jesus, como sacerdote, se manifesta para que o homem, eu e você, qualquer um, possa ter acesso, direito a entrar na presença de Deus através do sacerdócio universal do crente. Já Jesus, como profeta, essa ação dele é através do Espírito de profecia, da operação do Espírito Santo. Agindo como? Agindo na comunhão do corpo, na comunhão da igreja, especialmente para nos alertar, nos fazer estar vigilantes e nos preparar para um momento profético singular que nós vivemos, que é o momento da breve volta do Senhor Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bem, a gente está chegando ao final desse quadro, né? Continuaremos com o programa Anunciando o Evangelho Eterno, com os próximos quadros que virão. Mas antes da gente terminar, eu vou passar para você aqui uma mensagem, um comentário sobre o programa que nos foi enviado. E esse comentário, você também pode mandar para nós um comentário. Você pode participar da preparação, da produção do próximo programa, do programa da semana que vem. Como? Tá vendo esse QR Code que está aparecendo aí na tela? Você pode apontar a câmera do seu celular, olha só,
Esse segundo QR Code que a gente mostra no final do quadro Lições do Manaim é diferente do primeiro. O primeiro é para você falar sobre a importância do programa para você. Esse outro é para você nos ajudar a fazer a próxima edição. Você pode apontar a câmera do seu celular, ser redirecionado e agora vai aparecer para você lá uma questão, uma proposta, um pedido que fazemos para você fazer um comentário. E eu vou ler aqui um comentário que uma irmã nossa, a nossa irmã Estael Silva, ela é de Divinópolis, Minas Gerais, ela nos enviou, na semana passada ela fez esse procedimento, apontou a câmera, nos enviou e nós trazemos hoje aqui para você. Ela diz o seguinte: nos textos mencionados há uma relação de humilhação, onde colocaram no Senhor Jesus uma coroa de espinhos na cabeça, despiram-lhe, colocando sobre ele um manto escarlate, cuspiram, bateram e o mataram. Na razão, o homem não reconheceu o Rei da Glória, que desceu da eternidade, mostrando amor e compaixão. Esta é a participação, comentário de Estael Silva, de Divinópolis, Minas Gerais. Muito apropriado, né, Daniel? Sem dúvida, né? Foi exatamente o aspecto da humanidade. Jesus, ela fez um resumo assim, muito sintetizou bem. Sintetizou bem aquilo que nós tratamos aqui. Ela nos ajudou a fazer essa edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Então, não esqueça, você pode também participar. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e mandar para nós, ou responder, ou contribuir a partir daquela proposta que está lá na mensagem de WhatsApp que você vai acessar com esse QR Code, tá bom? Daniel, mais uma vez, obrigado. Foi muito bom a gente conversar aqui, ficar esses momentos falando sobre as coisas do Senhor. É sempre muito bom, muito edificante para todos nós. Josias, a paz do Senhor a todos queridos. Amém. Muito bem. Você já ouviu falar na Síndrome de Irlen? Esta é uma doença associada à dificuldade de leitura em função de certas ondas de luz. Mas quem vai explicar isso para a gente não sou eu não, é a doutora Daniele Manera, hoje no quadro Acessibilidade. Ela vai nos falar mais sobre esse tema. Irmãos, a paz do Senhor. Eu componho a equipe de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata juntamente com outras irmãs. E hoje o nosso assunto é Síndrome de Irlen. A Síndrome de Irlen, ela é uma distorção visual que acomete a leitura. E muitas vezes ela é confundida com a dislexia, por causa de acometer a leitura, a interpretação de textos. Mas as características são bem diferentes. Por exemplo, coloquei aqui algumas fotos para diferenciar um pouco a dislexia da síndrome de Irlen. A síndrome de Irlen, geralmente a pessoa que tem síndrome de Irlen, ela tem restrição no campo periférico. Ela não consegue enxergar muito além de um foco. Ela não tem essa visão periférica. Na dislexia, isso não acontece. Ela tem dificuldade de adaptação a contrastes. Quando temos uma aula com um fundo, que possa contrastar, essa pessoa não consegue focar. Então, ela tem dificuldade com figura e fundo. Ela tem muita dor de cabeça. Quem tem dislexia não tem dor de cabeça facilmente. A pessoa com síndrome de Irlen, quase sempre, quando vai ler, ela tem dor de cabeça. Ela tem fotossensibilidade. Ela tem uma sensibilidade muito grande com a luz. Então, muitas vezes, numa classe, nós temos essa luz branca, incidindo num quadro branco. Então, essa criança, muitas vezes, não consegue entender, enxergar o que está naquele quadro, porque ela vê distorcido, conforme eu falei. Nós vamos ver mais à frente aqui alguns tipos de distorções que podem existir. Ela tem dificuldade com a leitura, conforme eu falei, dificuldade de manter a atenção por causa disso. Então, se ela não consegue ler, ela não está entendendo o que ela lê, porque ela não lê e não interpreta, ela vai perder a atenção. E aqui temos umas fotos, de pessoas com dor de cabeça, dificuldade no computador. E quem faz esse diagnóstico? Esse diagnóstico não é feito, como muitas pessoas pensam, por um médico. Ele é feito por qualquer profissional da saúde ou da educação que seja especialista nisso. O screener para avaliação da síndrome de Irlen. Existe o curso específico, no local específico, com a especialidade certa.
Então, esse profissional vai avaliar com questionários para cada idade, aquela criança que é alfabetizada, aquela criança que não é, o adulto, o adolescente. E tem recursos. Um dos recursos são essas lâminas que eu coloquei aqui. Essas lâminas são usadas em cima da leitura da pessoa que tem síndrome de Irlen. Muitas vezes, essa pessoa precisa usar um óculos também com um filtro específico. Detalhe que na dislexia não tem. Então, a pessoa que tem dislexia, ela tem dificuldade de leitura, ela lê pausadamente, mas ela não tem a dificuldade com a luz, ela não tem dores de cabeça, muitas vezes enjoo por causa da leitura, da distorção, né, ao ler. Então, a dislexia não tem essas características. E esse aqui é um dos recursos, então, para ajudar a pessoa com síndrome de Irlen. Esses aqui são alguns das distorções que podem ter. É chamado auréola, tremido, redemoinho, borrado. Os irmãos imaginem uma pessoa na igreja, uma criança, que não consegue ler, por exemplo, a projeção, né? Uma criança maiorzinha, já na época de alfabetização, que não consegue ler a projeção porque ela vê assim, um rodamuinho. Imaginem a angústia daquela criança ao ter que ficar ali um tempo, né? Sem conseguir entender nada. E na sala de aula é a mesma coisa, né? Na escola bíblica, na escola é a mesma coisa. Então, precisa ter o profissional correto para fazer essa avaliação. E deixei aqui um versículo também para a meditação dos irmãos, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E também aqui o nosso e-mail para alguma dúvida ou alguma sugestão. E eu me despeço aqui com a paz do Senhor. Eu tenho certeza de que você que acompanha o quadro Perfeito Louvor já aprendeu muito e já está tocando os hinos que foram ensinados aqui. Hoje, com foco no ensino da execução da mão direita no piano, a tia Laís vai continuar a ensinar o louvor Pai, estou a te clamar. Então você já sabe, para aprender, pegue o seu instrumento e vamos tocar. A paz do Senhor, crianças e adolescentes, hoje nós vamos ver a mão direita do louvor Pai, estou a te clamar, que é em Sol maior, tanto na leitura relativa quanto na partitura. Vamos lá então? Na leitura relativa, a gente vai colocar ali o dedo 5 no Si. Então vamos comigo. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4. Você pode contar. Si, Lá, Sol. 3, 4. 1, 2, 3. Não esqueça da pausa, tá? A gente tem que contar 4 tempos de pausa. 1, 2, 3 e vai. Si. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Sol, 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 si, si, lá, sol. Si, lá, sol, mi, sol. Pausa, pausa. Si, lá, sol, mi, sol. Isso, muito bom. Após a gente ter lido esse louvor na leitura relativa, a gente vai ler agora na partitura. O bom desse louvor na mão direita é que ela não sai do lugar, ela não se move. Você coloca ali o seu dedo 5 no Si, acabou, ela não vai se mover. Isso facilita a nossa vida, né? Agora, vamos fazer a leitura na partitura. Dedo 5 no Si. 1, 2, 3 e... 2, 3, 4. 1, 2. 2, 3, 4. 1, 2. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2. 2, 3, 4. 1, 2. 2, 3, 4. 1, 2, 3 e... 2, 3, 4. 1, 2. 2, 3, 4. 1, 2. 2, 3, 4.
2, 3, 4. 1, 2, aí repete. 1, 2, 3, 4. 1, 2 e corta, tá bom? Então agora a gente acabou de treinar a mão direita do louvor Pai, estou te clamar. E agora a gente vai ver a cifra que aparece aqui na partitura, que são essas letras maiúsculas aqui de forma. Vocês já sabem que esse G representa a nota Sol, o Si, o B a nota Si, o C a nota Dó, o D a nota Ré, e assim vai. E olha, sempre a mesma coisa, ó. Sol, Si, Dó, Ré. Sol, Si, Dó e Ré. Sol, Si, Dó e Ré. Então, a mão esquerda, ela fica repetindo sempre isso. Então, vamos fazer aqui comigo? 1, 2, 3, 4. 2. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre isso. A gente coloca 2 pulsações para cada baixo da nossa mão esquerda. E mesmo quando tem a pausa da mão direita, o baixo continua fazendo. Uma outra dica é que as notas que se encontram são somente a do Sol do baixo, ó. Depois as outras notas não se encontram. Ou você está fazendo uma nota na mão esquerda ou na mão direita. E aí olha como que ficam juntos, olha. Ó o baixo que não para. Tá ouvindo, ó? Sol, Si, Dó. E aí você continua treinando. Então, fica mais um louvor aí para você treinar na escala de Sol maior, tanto o baixo da mão esquerda quanto a sua mão direita. Na leitura relativa, se você precisar, ou na partitura, se você já souber ler a partitura. E aí você treina bastante, toque muito na sua casa, nos cultos no lar, na igreja antes do culto, no momento da assistência, só olha esse louvor inteiro. Isso vai ser muito bom para você, para a sua vida espiritual e para todos que estiverem à sua volta. A paz do Senhor e até a próxima aula! A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o Verbo e verbo é palavra. Então encontramos o Senhor Jesus em toda a extensão da Bíblia, que é a palavra de Deus. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Andréia Canal vai nos falar sobre como conhecer o Senhor Jesus através da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, em especial às crianças, intermediários e adolescentes. Queridos, Jesus nos ensinou sobre a importância de estudarmos a Bíblia, que é a palavra de Deus. A nossa aula hoje é Conhecendo Jesus pela Palavra de Deus.
Então vamos todos juntos ler um versículo da nossa Bíblia, todos juntos. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João, capítulo 5, versículo 39. Nós vamos iniciar com uma pergunta muito importante. Qual é o principal assunto da Bíblia, você sabe? O principal assunto da Bíblia é Jesus. Jesus é o principal assunto da palavra de Deus. O próprio Jesus nos ensinou que nós precisamos examinar as Escrituras. Examinar é estudar, é conhecer. Por quê? As Escrituras testificam, dão testemunho dele. Foi o versículo que nós lemos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Foi Jesus que falou isso. E agora, nós vamos para uma outra pergunta também muito importante. Você entende a palavra de Deus? O Espírito Santo é o responsável por nos ajudar a entender a Bíblia. Então, quando o Espírito Santo nos revela, nos mostra Jesus nas Escrituras, nós achamos vida na palavra de Deus. Então agora, vamos ver uma experiência de um homem que ele conheceu Jesus quando ele estudava a palavra de Deus. Esse homem era o mordomo da rainha da Etiópia. Certa vez, ele voltava de Jerusalém e ele lia a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. E Deus, vendo a sinceridade do coração daquele homem, pelo seu Espírito Santo revelou a Filipe que ele fosse para a estrada onde a carruagem daquele mordomo ia passar. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu aquele homem lendo em voz alta o livro de Isaías, onde está profetizado sobre a morte de Jesus na cruz. O texto que ele lia fala bem assim, olha, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E aí Filipe perguntou, o senhor entende o que está lendo? E a resposta do mordomo foi imediata. Como eu posso entender se ninguém me explica? E logo ele falou com Filipe, entra aqui, senta comigo na minha carruagem e me explica uma coisa, por favor. De quem é que o profeta está falando? É dele mesmo ou é de outro? E Filipe, usando aquela parte da palavra de Deus, contou ao mordomo a boa notícia a respeito de Jesus. Jesus é o nosso único Salvador. Em Jesus, nós alcançamos vida eterna. Então, naquele mesmo dia, aquele homem teve uma experiência de salvação. A Bíblia nos conta que o mordomo, ele entendeu, creu e foi batizado. Glória a Deus. Agora, prestem atenção como é importante conhecermos a Bíblia. Já pensaram se Filipe não conhecesse o texto que o mordomo estava lendo? Como ele iria começar a dar explicação daquele texto e falar sobre a salvação em Jesus? E como nós vamos conhecer a Bíblia? Precisamos ler, estudar a Bíblia. Prestem atenção aqui. Existe um momento precioso que o Senhor nos deu para aprendermos a palavra de Deus. É a Escola Bíblica Dominical. Na EBD, o Espírito Santo tem nos revelado estudos maravilhosos. São ensinos que fortalecem a nossa caminhada para o céu. Nos ensinam como nós devemos agir em tantas situações da nossa vida, não é mesmo? Mas não basta só ouvir. Devemos guardar esses ensinos no nosso coração. Nós temos que dar valor, não podemos esquecer, porque assim nós estaremos preparados para sermos usados pelo Senhor, assim como Filipe foi. Todos os dias, Deus quer falar conosco pela sua palavra. Então nós devemos ler a Bíblia
todos os dias. Por quê? Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós sabemos qual é o caminho que devemos seguir. Jesus é o caminho. Nós encontramos a salvação, vida eterna. Por quê? Porque a Bíblia nos revela o seu assunto principal, que é Jesus. Então, queridos, que todos os dias da sua vida, da nossa vida, eu e você, possamos valorizar os ensinos maravilhosos da palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Existem segredos na tua palavra que só teu Espírito pode revelar. Ensinos de vida, de felicidade, caminho de luz que Jesus veio nos dar. É livro selado, mistério guardado, que o homem sem Deus não pode alcançar. É livro aberto, claro descoberto, para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Em todas as edições deste programa, nós sempre lembramos de um projeto que é notável e os resultados são maravilhosos. E você sabia que você também pode participar desse projeto e se beneficiar dele? É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É muito simples você participar. Você vai ter apenas que fazer uma ligação, e essa ligação é gratuita, tá? E pode ser feita sempre que você precisar. O número é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Você vai ligar, uma pessoa vai atender do outro lado da linha, vai transmitir para você uma palavra da parte do Senhor e também para a sua vida e vai orar por você. E tudo isso totalmente gratuito. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho vai ser redirecionado para esta ligação. E outra coisa, nós não vamos te pedir nada, nem contribuição, nem dinheiro, nem oferta, nada disso. É tudo de graça mesmo e você pode ligar sempre que você desejar. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais. E você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e também da Rádio Manaim. É de graça. Ouça os louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e compartilhe os nossos conteúdos com seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, familiares, com quem você quiser. Acesse também o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e não perca a nossa programação. Temos muitos conteúdos ali, mas um deles é especial. É a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã, pontualmente. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem.